A paz do Senhor Jesus Cristo, apóstolo José, em nome do Pai e do Filho Jesus Cristo. E a pregação é sobre a política. Política e o evangelho não se liga uma coisa à outra. Porque a política se trata do reino desse mundo. E o evangelho se trata do reino que não é desse mundo, o reino de Deus. E eu, como cristão, eu não posso vir aqui, não posso apoiar o candidato da esquerda a candidato à presidência da República e nem o da direita. O que eu posso, como cristão, é orar a Deus para que eles, tanto um quanto o outro, seja um bom presidente para o país, para o Brasil. Eu como cristão, eu não posso apedrejar, condenar alguém. Vamos conferir na Bíblia qual é a atitude de um cristão diante de uma política. Vamos conferir na Bíblia, em nome do Senhor Jesus. João 8, a partir do versículo 3, diz assim: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Veja quem foi que trouxe a mulher apanhada em adultério: os escribas e fariseus, os que era responsável em ensinar a lei de Moisés. Eram os escribas e fariseus que ensinavam a lei de Moisés. E foram eles que trouxeram a mulher apanhada em adultério, que esta mulher é a Maria Madalena. E, pondo-a no meio, dissera-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe Jesus: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Veja o que disse o Senhor Jesus para os fariseus e para os saduceus: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência,
saíram um, a começar pelo mais velho até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Quando Jesus disse para eles: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nenhum deles tivera a coragem de atirar a primeira pedra, porque a consciência pesou, porque eles não estavam em atos de adultérios, como esta mulher, mas perante Deus eles tinham outros tipos de pecados, porque não há perante Deus um justo sequer. Não há ninguém perante Deus que não erra, que não peca, que não tem o pecado. Não há, não existe. Então Jesus diz para ele: se vós não tem pecados, que atire a primeira pedra. E eles não tiveram a coragem de atirar a primeira pedra, porque eles tinham pecado. Consciência pesou. Não há um justo. Perante Deus, todos nós somos pecadores. Não podemos atirar a pedra em ninguém, condenar ninguém, porque se eu não tenho o mesmo pecado que ele, se eu não cometi o mesmo erro que ele cometeu, mas eu cometi outro erro, eu cometi outro tipo de pecado. Eles não estavam adulterando, mas perante Deus eles tinham um outro tipo de pecado, um outro tipo de erro. Então eles não podiam condenar aquela mulher. Eles não, a consciência pesou. Eles perceberam que perante Deus eles eram pecador. Perante Deus não existe pecadinho, pecadão. Não é, perante Deus não era só o ato de adultério que era pecado. Tudo que erramos, que falhamos perante Deus é pecado. Somos pecadores perante Deus. Então nós não podemos, como cristãos, como evangélicos, não podemos apedrejar a ninguém, a condenar ninguém. Ah, mas fulano praticou, fulano roubou, fulano mentiu, fulano adultera. Quem somos nós para apedrejar alguém, para condenar alguém? Perante Deus, eu também tenho pecado, eu também tenho erros. Se eu chegar aqui para apedrejar alguém porque roubou, porque mente, eu estou sendo um hipócrita, eu estou sendo um fariseu, condenando se eu também sou condenado, condenando se eu também sou condenado, acusando se eu também sou acusado. Eu não posso condenar alguém, dizer que você roubou, você adultera, você tem que ser apedrejado. Então eu também tenho que ser apedrejado. Eu também sou condenado, eu também sou apedrejado, porque eu também tenho pecado. Eu também tenho erros, igualmente a ele. Os saduceus não, os fariseus não adulteravam, mas era igualmente aquela mulher, pecador, cheio de pecados, de erros. Eles não podiam condenar ela porque eles também tinham pecados. Não pode ser que eles não tinham adultério, mas perante Deus eles tinham pecados, eles tinham erros, eles eram pecador, perante Deus eles eram pecador igualmente aquela mulher. E assim somos nós hoje também. Amém? E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus:
nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Portanto, o que Jesus nos ensina é o perdão, é nos perdoar, o perdão. Portanto, Jesus nos ensina a perdoar e não apedrejar. Perdoa e não condena. O perdão, porque Jesus perdoou e nos ensinou a perdoar. Ele perdoou Maria Madalena. E quem foi Maria Madalena? Quem foi? E assim nós também temos que seguir o mesmo exemplo de Jesus. Todos que têm o Espírito de Cristo seguem o exemplo de Cristo. Perdoa. Nós temos que ser a pessoa a perdoar a quem se arrepende. A quem se arrepende, nós temos que perdoar e não apedrejar. Amém? Essa pessoa que ela se arrepende e nós perdoamos, então essa pessoa amanhã depois, ela pode ser um futuro, ela pode ser um cristão, ela pode vir para Jesus, mas se nós perdoar, mas se nós não perdoar, condenar, como é que nós buscamos o perdão? Isso é uma hipocrisia. Como é que nós buscamos o perdão e condenamos? Não podemos. Se nós buscamos o perdão de Deus, nós temos que perdoar, porque senão é uma hipocrisia, é um fariseus. Então, Jesus nos ensina o perdão, a perdoar e não apedrejar. Amém? Agora vamos Tito 3. Diz assim no versículo 1. Admoesta-os a que se sujeite aos principados e autoridades, que lhes obedeçam e esteja preparados para toda a boa obra, que a ninguém infame, ou que a ninguém difame, que a ninguém infame ou que a ninguém difame. Eu, como cristão, eu não posso difamar ninguém, degrenir a imagem de ninguém, porque eu prego, nós, os evangélicos, pregamos o amor, o perdão, a salvação. Como é que eu vou difamar, apedrejar, condenar alguém? Seria, da minha parte, uma hipocrisia. Nem seja contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Isso aqui era no outro tempo, quando ainda não eras convertido, cristão, evangélico, mas hoje que somos evangélicos ou cristão, não podemos mais viver isso aqui, odiando-nos uns aos outros, colocando ódio no coração das pessoas, degrenindo a imagem da pessoa, difamando. Nós pregamos o amor, o perdão, a salvação, não o ódio, não a difamação. Nós não pregamos. Então,
Então nós não podemos fazer uma reunião para colocar o ódio no coração das pessoas, difamando, degrinindo a imagem da pessoa, porque se nós buscamos o perdão, a salvação, como que nós vem, como que podemos condenar alguém, apedrejar alguém? Seria uma hipocrisia da nossa parte. Amém? Então, e é isso que o evangelho é a atitude de um cristão, de um servo, de uma serva de Deus. Portanto, eu não posso fazer uma reunião e falar para as pessoas: temos que votar no candidato da direita para que possamos pregar o evangelho amanhã. Isso é um insulto a Deus, porque Deus não precisa de alguém, Deus não precisa de um homem, Deus não precisa de um presidente evangélico para que o evangelho seja pregado. Se você não tem a fé de pregar o evangelho, Deus levantou uma pessoa que tem fé para pregar. E se não tem essa pessoa, Deus faz nascer. Se não tem, se não existe, Deus envia anjo. Mas o evangelho dele será pregado, independentemente se o presidente é evangélico ou não. Quando foi que tivemos um presidente evangélico? E veja aonde já chegou a pregação do evangelho. Quem pode impedir a Deus de o evangelho ser pregado? Aonde, meu Deus do céu, que temos que ter um presidente evangélico para que o evangelho seja pregado amanhã? Isso não existe, isso é um insulto a Deus. O evangelho de Deus, o evangelho do Senhor Jesus, se nós temos um presidente evangélico ou não, o evangelho vai ser pregado do mesmo jeito, porque quem leva a palavra é Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Porque Ele é o Senhor, Ele é Deus. Eu não posso aqui limitar a Deus. O evangelho só é pregado se alguém evangélico ganhar. Não, eu não posso aceitar um insulto desse a Deus. O evangelho, se o candidato da direita ganhar, o evangelho vai ser pregado. Se o candidato da esquerda ganhar, o evangelho vai ser pregado do mesmo jeito. Porque quem anuncia a palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus. E para terminar, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. E por ele, Jesus Cristo, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Portanto, a nossa esperança para o Brasil, para o mundo, é Deus. Deus é a nossa esperança. Amém? E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A todo aquele que depositar a sua esperança, a sua fé em Deus, ele não se arrependerão. Amém? Porque Deus é a nossa esperança. Amém? Graças a Deus. Em nome do Pai e do Filho, Jesus Cristo, eu oro, Senhor, para que dia 30 de outubro, que vença o melhor candidato para o país, para o povo brasileiro, meu Deus. Para o povo brasileiro, que todavia não seja feita a minha vontade,
mas a tua vontade, Senhor, Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Então, não deixe ninguém decidir por você em quem deva votar. Você que decide em quem você deve votar. Ora a Deus em quem devo votar, Senhor. Busque a Deus. E Deus, Ele vai colocar em seu coração em quem você deve votar. Dia 30 de outubro. Amém? Que todavia seja feita a vontade do Senhor Jesus. E é no Senhor Jesus, é em Deus que é a nossa esperança. Amém? Ele é a nossa esperança para o dia da manhã, para um Brasil, um mundo melhor. Amém? Graças a Deus.